Poucos brasileiros têm a oportunidade de poder ostentar um currículo tão invejável na construção de um país livre, democrático e, acima de tudo, soberano. Um deles, o governador, ex-ministro, ex-senador, por 4 mandatos consecutivos, ex-deputado federal, Edson Lobão, é uma dessas figuras de ponta da nossa República. Com mais de 50 anos dedicados à construção de um país livre, um país soberano e um país justo. E toda essa trajetória, que começou alguns anos antes como jornalista, passando por importantes redações, como a TV Globo, da qual foi diretor, o Correio Brasiliense e outras tantas pelo Brasil, não só a partir do seu Maranhão natal, mas no Rio de Janeiro e na nossa capital federal, moldaram esse caráter único, singular e importante para o Brasil. O senador, aos 88 anos, lança, em parceria com a George Ermakov Casa Editora, essa pérola de grandes histórias. Esse livro traz aos leitores modernos e aqueles que viveram os tempos de construção da democracia brasileira, que completa 40 anos neste 2025, terão a oportunidade de se deliciar com grandes histórias. Mas o GPS Entrevista decidiu ir além e conversar com esse nosso grande republicano sobre passagens não só do livro, mas da obra que ele apresenta ao povo brasileiro. Obra essa que ilumina não só intelectualmente, mas muitas vezes fisicamente os lares de grotões antes nunca assistidos. Senador, em primeiro lugar, é uma honra para o GPS Entrevista estar podendo conversar com o senhor no momento em que memórias e testemunhos de Edson Lobão chega ao público. Um momento que acredito eu muito adequado pela conjuntura que a gente está vivendo num país novamente imerso na polarização. 40 anos atrás a gente discutia no Brasil o fim de uma polarização. O que o senhor vê nesse momento a gente tendo que fazer olhar para o retrovisor mais uma vez? Jorge, eu desde logo te agradeço a você e ao GPS por essa oportunidade de falar sobre um passado recente dessa grande nação que é o Brasil. Nós somos donos do 5º maior território do mundo, um dos maiores países do mundo com grande população. Nós cultuamos o regime democrático. As poucas vezes que dele nós nos apartamos, sofremos profundamente as consequências de tudo no que diz respeito às liberdades. O brasileiro não sabe viver não ser um regime de liberdade. A autodeterminação é uma coisa que nos motiva profundamente. Nós somos um país de dívida pública intensa desde o Império. Desde a época do Império. O José Bonifácio foi uma das maiores figuras deste país, que viveu do Império, governou o país junto com Pedro II. Ele cultuava as liberdades, lutou por elas, a nossa independência. Ele, com a Imperatriz do Brasil. Nós temos a Alemanha hoje, é um país com vários líderes ao mesmo tempo. Os alemães prestigiam a liderança. Os partidos políticos da Alemanha são donos de fundações que vão às universidades, procuram as principais cabeças ali existentes, os melhores alunos, convidam-nos para a vida pública na Alemanha, garantem a eles o mandato de deputado inicialmente, pelo sistema misto que eles possuem,
de voto direto e voto digital, elegem os seus deputados. Portanto, eles dispõem, ao mesmo tempo, de dezenas de líderes em condições de governar o país. Infelizmente, no Brasil já não está assim. As duas ditaduras, a do Getúlio Vargas e a ditadura que se implantou a partir de 64, fizeram com que nós tivéssemos um prejuízo considerável no que diz respeito à construção de lideranças políticas em condições de governar, de dirigir, de orientar o país. Apesar disso, nós, em 200 nações do mundo, o Brasil hoje é não da 10ª nação econômica do mundo, já chegamos a ser a 6ª. Oxalá possamos retornar a essa posição dentro de breve. Mas o fato é que nós precisamos cultuar a vida pública o mais possível para que, por esse caminho, possamos chegar a objetivos que todos os brasileiros desejam. Agora, por exemplo, acaba de ser descoberta uma fraude que afetou o INSS. Se nós vivêssemos um regime ditatorial, isso não aconteceria. Ou seja, a descoberta da fraude não seria revelada ao povo e, portanto, dificilmente corrigida. Isso foi, ao longo do tempo, o senhor usou duas ditaduras que foram muito pertinentes nas suas diferenças, né? Isso foi, ao longo do tempo, alvo tanto do período Vargas, 15 anos, 30, 45, quanto do período militar, 21 anos. Havia os escândalos, havia os problemas de desvios, havia repressão, tortura, tudo isso, só que isso não chegava ao público. E o senhor foi muito feliz ao dizer que a ditadura, ela obscurece a visão do cidadão, e o cidadão vive uma ilusão de que ele está numa liberdade que é absolutamente mascarada, certo? Absolutamente mascarada. E isso não pode fazer bem. Por um lado, protege um pouco a economia, mas, por outro, não há economia que pague a liberdade. Nós todos lutamos por ela o mais possível. E foi nessa luta que nós nos engajamos durante esse último período revolucionário para que nós nos víssemos livres o mais depressa possível da ditadura. Muitos políticos, líderes, grandes líderes, estiveram presentes até nos governos da ditadura, do período revolucionário, no sentido de ajudar os governantes a promover a sua retirada o mais depressa que fosse possível, do que por solidariedade ao regime ditatorial. Isso a gente vê, inclusive, dentro da figura do grande artífice, né, da redemocratização, o presidente José Sarney, hoje com 95 anos, e a gente com a chance de reverenciar todo o papel que ele fez, porque foi sempre uma voz dentro do partido governista à época, indicando que o caminho da saída já tinha passado. O caminho já tinha sido ultrapassado há muito tempo e a ditadura foi se auto-exterminando, a gente pode dizer assim, por excesso de uso dos instrumentos antidemocráticos ou pelo excesso de centralização e fechamento da imagem nacional. O senhor já estava, a essa época, engajado dentro da luta da democratização do Brasil. O senhor já era um homem com a sua carreira voltada, porque o senhor começa a vida pública em si a partir dos anos 60. Desse papel que o senhor teve, como é que foi viver esse ambiente de convencimento de que já tinha dado o tempo dos militares e que a balbúrdia, como o senhor relata em alguns episódios prévios da decretação da ditadura militar, como é que o senhor via essa insistência na permanência naqueles tempos? Essa insistência ocorria
por uma certa vocação daqueles que estavam presentes no regime revolucionário, mas também por um pouco de intolerância da oposição. Vejam, por exemplo, o governo Castelo Branco, que foi o primeiro do período revolucionário. O Marechal Castelo Branco foi eleito para ficar no governo, cumprir o restante do mandato do João Goulart, Jânio Quadros, João Goulart. E, por uma insistência até dos políticos, uma emenda constitucional que foi patrocinada pelo senador Daniel Krieger, que era o líder do governo, eles entenderam que o governo precisava ficar um pouco mais. Mas, em seguida, veio um desejo, aí sim, dos militares de permanecer no governo. O Costa Silva, general Costa Silva, se impôs presidente da República. E, contraditoriamente, no final do seu período de governo, motivado pelo grande democrata Pedro Aleixo, que era o vice-presidente dele, ele concordou em fazer uma emenda constitucional, em editar uma emenda constitucional que possibilitasse a revogação dos atos institucionais e, a partir daí, restaurar o regime democrático. Nessa ocasião, políticos como o Sarney, que você menciona, que foi realmente um grande lutador pela restauração da democracia, e o Zé Bonifácio, o Pedro Aleixo, o próprio Krieger, Morandade, muitos líderes políticos se juntaram, embora apoiando os governos de então, para que não degringolasse uma revolução, uma ditadura completa, para que o caminho da democracia fosse achado. E foi. Isso aconteceu. Foi um regime um pouco diferente do Getúlio Vargas. O Getúlio fechou o Congresso Nacional, fechou a Justiça, e fez a intervenção em todos os estados, em todos os municípios, nas prefeituras. A intervenção da ditadura Getúlio Vargas chegou às prefeituras. Com a Revolução de 64, isso não aconteceu. Havia eleições, embora indiretas, para o executivo, regulares, de 4 em 4 anos faziam-se eleições para prefeitos, para governadores, para senadores, para deputados. E foi se andando, embora eleição direta, como disse, até que se chegou à revogação completa do AI-5 e dos demais atos institucionais, o que se deu pelo presidente Geisel. E um grande lutador por essa revogação foi o senador da República, Petrônio Portela. Petrônio foi o coordenador, o organizador de toda essa abertura democrática, junto com os líderes, Francisco Pereira, o Sarney e tantos outros. E eu já estava lá, eu fui o autor, por exemplo, da emenda constitucional que restaurou as eleições diretas dos senadores, que era indireta, 1/3 dos senadores, e dos governadores. Partimos daí para depois a eleição direta dos presidentes da República. Foi uma construção democrática inteligente, articulada com as dificuldades de poder na época, e que passou por alguns capítulos e alguns presidentes que no seu livro, né, no Memórias e Testemunhos, o senhor relata muito bem. Tem um capítulo que eu já tive a oportunidade de ler sobre Ernesto Geisel e alguns trechos eu capturei a presença de Costa e Silva. São trechos absolutamente saborosos. Não quer dar um spoiler, como dizem os jovens hoje? O Costa e Silva, durante uma solenidade militar em São Paulo, ele era ministro do Exército, e o Castelo Branco era presidente da República. O Castelo tinha tido uma conversa com o Juscelino
quando foi pedir a ele, Juscelino, um apoio, Juscelino era, a essa época, senador da República, tinha saído da presidência, se elegeu senador por Goiás. E o Castelo Branco estava sendo eleito o primeiro presidente Bolsonaro pelo Congresso Nacional, ou seja, por via indireta. Foi pedir a ajuda do Juscelino. Juscelino já se preparava para ser candidato a presidente da República, assim como o Carlos Lacerda. E o Juscelino apoiou o Castelo, mas comunicou ao Castelo que era candidato a presidente da República da associação dele, Castelo. Quando nessa solidariedade militar em São Paulo, o Costa Silva já se ensaiava candidato a presidente da associação do Castelo, exigiu lá a cassação do Costa Silva, do Juscelino, cassação do mandato e a suspensão dos seus direitos políticos por 10 anos. O Castelo disse a ele, o Costa, quando eu fui candidato, eu fui ao Juscelino. Ele me disse que era candidato e eu não o proibi de ser candidato. Como eu posso agora caçar o mandato dele? Não havia coerência. Nenhuma coerência. Nenhuma coerência. E o Castelo era um democrata, queria passar a presidência da República no regime de plena democracia. O candidato dele era o Carlos Lacerda, que não teve paciência de esperar. Mas o Costa exigiu e propôs, como ministro do Exército, a cassação do Juscelino. Depois o Castelo quis demitir o Costa Silva, até por sugestão do Geisel, que era chefe do gabinete militar. Costa Silva foi ao exterior e soube que, na volta, o Castelo desejava demiti-lo. Quando chegou no aeroporto, os jornalistas perguntaram, ele disse, nós estamos vivendo uma democracia. Não era democracia. De tal modo, estamos numa democracia que eu vou ministro para o exterior e voltarei ministro ao chegar aqui. O Castelo ficou insultado com aquilo. Mandou uma carta para o Costa Silva no dia que ele chegou, para ser entregue no aeroporto. O coronel que levou a mensagem abriu o envelope, leu a carta e não entregou. Ela não entregou, achando que o Castelo Branco não tinha forças para demitir o Costa Silva. E nessa hipótese, o Costa Silva se tornaria um ditador total naquele momento. Quando o coronel teve bom senso, voltou ao Palácio, apresentou-se preso ao presidente da República por ter descumprido a orientação dele. Mas aquilo foi uma grande contribuição. Afinal, o Costa Silva chegou à presidência. Chegou à presidência e convidou o Pedro Aleixo, um grande jurista, um grande democrata, que tinha sido líder na Câmara por vários anos, para ser o seu vice. Não gostava dele, mas por indicação do partido do governo, ele aceitou. Depois passou a ter uma admiração profunda pelo Pedro Aleixo. Profunda. Queria que o Pedro Aleixo fosse governar junto com ele. O Pedro Aleixo não aceitou. Queria que o Pedro Aleixo tivesse um gabinete ao lado dele, no Palácio Planalto. O Pedro Aleixo achou que aquilo seria motivo de intriga dos próprios militares. E não aceitou também. Mas aconselhava o Costa e Silva nas questões institucionais, entre as quais sugeriu a ele que não editasse o AI-5, porque seria uma retomada da ditadura. E sim, um estado de sítio momentâneo, por 2 semanas, enquanto terminava a crise, surgida com o discurso do deputado Márcio Molina Alves, que foi considerado insultuoso às Forças Armadas. O Costa já então não teve forças
para impedir o Conselho de Segurança Nacional e ele tomou as 5. Mais tarde, foi exatamente o Pedro Aleixo que convenceu o Costa e Silva a editar uma emenda que foi uma Constituição completa, cujo objetivo era inserir um artigo dando poderes ao presidente da República, fosse ele qual fosse, para revogar o Estado revolucionário. E o Costa e Silva aceitou a missão. A emenda foi elaborada, mas ele teve um AVC que acabou matando dias depois e ele não conseguiu assinar a emenda, mas ela foi editada depois pelos próprios ministros militares. E nós perdemos a oportunidade de ter o Pedro Aleixo, à época, presidente da República, né? Porque a junta entrou no meio do caminho. É exatamente isso. O Pedro Aleixo foi praticamente preso quando o Costa e Silva adoeceu. Ele era o vice, estava em Brasília. E eu me encontrava com ele e alguns deputados, ministros estavam presentes. Quando chegou no Rio de Janeiro, um oficial do gabinete presidencial, mandado pelos ministros, pediu que Pedro Aleixo fosse ao Rio de Janeiro. Ele, a princípio, relutou, não quis ir, verificou que estava sendo preso e não convidado para assumir a presidência da República. Mas foi. Foi. E os ministros militares reunidos disseram que ele não assumiria a presidência da República e que eles, 3 ministros, assumiriam em nome do Costa e Silva, o que a lei não permitia. Mas não fizeram isso e acabaram com a morte do Costa e Silva, impedindo definitivamente o Pedro Aleixo e indicando o Médici, candidato à sucessão do Costa e Silva. E aí a gente vive um período extremamente complexo, onde a violência recrudesce em todos os lados políticos e a repressão também recrudesce na mesma medida. E foram dias, senador, governador, ministro, horrorosos para quem estava nesse ambiente de poder. Foi um período de muita repressão. E não se sabia o que acontecia nos porões das prisões. O Médici ficou 6 anos no poder. A economia avançou consideravelmente. O Brasil chegou a crescer 10%, 12% ao ano, um crescimento considerável, mas as liberdades foram para o ralo. Felizmente, a sucessão dele veio o Geisel, ele escolheu o Geisel, sucessor. O Geisel era o oficial mais preparado do Exército, nota 10 em todas as escolas que frequentou. E o Geisel comunicou ao Médici, quando foi convidado por ele, que revogaria o AI-5 e que retomaria o processo democrático. O Médici não se opôs e ele obstinadamente cumpriu essa determinação. Quando ele deixou o governo, tempo depois, os instrumentos de força estavam todos revogados, faltando alguns, como a Lei de Segurança Nacional, a liberdade de imprensa já havia sido restaurada. Ele escolheu, então, o Figueiredo, com o compromisso do Figueiredo de consolidar o regime democrático e caminhar para a eleição direta e entregar o poder aos civis. Aliás, Jorge, ele próprio quis passar o poder aos civis. Essa é uma parte interessante daquele período. Chamou os civis. Marco Maciel, o próprio Antônio Portela, Francisco Pereira, Ney Braga, e comunicou isso a eles, que queria escolher um civil para a sucessão dele. Os civis
todos disseram a ele que não era momento de sair de um militar. O civil não se sustentaria ainda na presidência da República. Havia o chamado rebote, e aí sim uma ditadura militar definitiva. De algum modo foram sábios. Então ele escolheu o Figueiredo pelas razões que explicou e pediu o Figueiredo para colocar o Pedro de Portela como ministro da Justiça encarregado das leis que faltavam para a retomada do processo democrático aberto e total. E nesse livro, o livro do senador Edson Lobão, tem um capítulo em que há uma cisão, uma leve discordância entre Geisel e Figueiredo. Só pode contar um pouquinho dessa história para a gente? Essa é uma história dessa. Eu visitava o Geisel semanalmente. Eu fui um grande amigo dele, ele me honrou com a sua amizade, etc. Eu visitava no Rio de Janeiro, num apartamento modesto que ele tinha lá, ou em Teresópolis, onde ele construiu uma casa. Um dia, nós estávamos conversando, eu chegava lá, no sábado pela manhã, almoçava com ele já é ex-presidente da República, e voltava no final da tarde para Brasília. Eu então perguntei, presidente, por que o senhor escolheu o Figueiredo candidato a presidente da República? Ele me disse, foi aí que ele me contou essa história, que ele queria escolher um civil. Não pôde, porque o Figueiredo, ele disse, o Figueiredo é o mais experiente de todos. É o maior líder militar. Mas por que maior líder militar? Porque ele ficou 12 anos no Palácio Planalto, como ministro do Médici, como meu ministro, ajudando a promover todos os generais, brigadeiros e almirantes. Ele foi também nota 10 na escola, o tempo todo. Sempre foi o mais aplicado nas Forças Armadas, o mais estudioso. Mas este Figueiredo que está aí não é o que eu escolhi. O Figueiredo tinha tido um problema cardíaco e foi fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. Quando voltou de lá, estava inteiramente transformado, dizendo as maiores loucuras, fazendo as maiores maluquices. Um dia o jornalista perguntou a ele, mas presidente, o senhor voltou dos Estados Unidos e não foi ao Nordeste ainda fazer uma visita ao povo? Não vou porque eu prefiro ficar aqui na granja do Torto. Eu gosto mais do cheiro de cavalo do que do cheiro de polvo. Aí passou a dizer coisas dessas coisas. Como é que foi a sua cirurgia nos Estados Unidos? Essa impressão que eu tive, passou uma jamanta em cima de mim. Ele estava transtornado. Não se sabia bem por quê. E o caso das disse que, de tal modo, eu acho que o Figueiredo se desviou, que se ele morrer primeiro do que eu não irei ao sepultamento dele. Essa história é uma das melhores, assim como outra que eu vou perguntar, mas é o último spoiler, eu prometo, que é a de Haile Selassie, que é hoje um deus para a religião Rastafari, mas era imperador da Etiópia na época. E essa história, o próprio George Ermakov, o editor do livro, me contou e eu fui imediatamente para ela. Só pode contar só um pouquinho, só uma palhinha. Essa história é realmente muito interessante. Rastafari, ele é um deus, é tido como deus. Ele veio visitar o Brasil no governo do Juscelino. Eu não conhecia o presidente Juscelino até a morte dele. Ele resolveu ir a Paris com o Bloch da Manchete. Antes veio aqui a Brasília e um afilhado dele, que é o jornalista Gilberto Amaral,
um grande jornalista que nós tivemos, era afilhado dele, convidou para o almoço e me convidou. E nós éramos lá umas 6 ou 8 pessoas. Ele contou histórias fantásticas, entre as quais a do imperador. E certa vez veio visitar o Brasil o imperador Haile Selassie. Chegou aqui, aquele homem imponente, cheio de medalhas nas condecorações. No terceiro dia, houve um golpe de Estado na Etiópia e o filho dele assumiu o poder. Ele foi deposto. Deposto, o avião que o trouxe voltou, foi embora, e ele ficou no Brasil sem ter recurso nenhum, nem para pagar o hotel onde estava hospedado. Foi ao Juscelino e pediu ajuda para voltar à Etiópia, dizendo que, se voltasse, ele retomaria facilmente o poder e ressarciria o país. O Juscelino ficou de pensar. Chamou o chanceler e disse a ele: olha, oficialmente o Brasil não tem como ajudar o imperador Selassie, mas você, que é um empresário, ministro de Relações Exteriores, é um empresário rico, vai ter que bancar a despesa do imperador até que ele volte ao seu país. O chanceler, que era Horácio Laffer, desconfiado, disse: mas se não me pagar, se não lhe pagar, você vai ficar no prejuízo. Mas tem que tentar, não podemos deixar esse homem aqui, boiando mar aberto. O Horácio Laffer cumpriu, pagou toda a despesa, emprestou dinheiro para a volta dele, então foi embora. Chegando lá na Etiópia, facilmente ele retomou o poder, prendeu o filho, prendeu um general que era o chefe do gabinete militar dele, queria fuzilar o filho, mas o filho alegou que foi obrigado pelo general a assumir o poder, sob ameaça de perder a vida. Ele então expulsou o filho da Etiópia e decapitou o general em praça pública. Chamou então, convidou o Horácio Laffer a ir à Etiópia. O Horácio foi tratado como um príncipe lá. Um príncipe. Na volta, ganhou uma bolsa. Naquela época, os presentes não eram proibidos. Ganhou uma pasta grande assim, para que ele abrisse no avião. Quando abriu a pasta do avião, estava cheio de diamantes, pedras grandes, pedras pequenas, uma fortuna. Nossa. Ele recebeu um cheque correspondente às despesas que o imperador tinha feito e esse presente especial. Nossa. Então, são tempos assim saborosos, por isso que a leitura do livro é altamente recomendada. E a gente já falou da transição democrática, agora temos que chegar ao ponto alto, que é o seu serviço à nação como membro do Congresso, seu serviço à nação como ministro de Estado e como governador. Essa sua trajetória, ela tem alguns marcos importantes, mas eu queria começar por um que eu acho universal, que é um programa que o senhor desenvolveu quando ministro de Minas e Energia dos governos Lula e Dilma, por 6 anos. É o programa Luz para Todos. Quem já conheceu um Brasil mais antigo, como eu, um Brasil anos 70, anos 80, sabe que a luz, que hoje está quase presente em todos os municípios e residências, salvo pequenas partes do território nacional, era quase que uma commodity, quase que um petróleo. E aí, como ministro de Minas e Energia, eu queria que o senhor relatasse como foi essa revolução e quantos milhões de lares e pessoas foram beneficiadas com a chegada da eletricidade. Esse Um Luz para Todos foi um programa
articulado, pensado pelo próprio presidente Lula. Numa dessas viagens ao exterior, ele voltou de lá. O ministro de Relações Exteriores era Dilma ainda. Ele chamou a Dilma e disse que tinha concebido aquele programa com ideia ainda e que ela desenvolvesse o projeto naquele sentido. Ela desenvolveu um projeto muito bem articulado, bem feito. Foi quando eu cheguei ao Ministério. E aí coube a mim executar o projeto elaborado por ela e concebido atrás pelo Lula. Nós passamos, então, a colocar energia elétrica nos lares gratuitamente de quem sequer sabia o que é uma lâmpada acesa neste país, nos povoados, municípios todos do Brasil inteiro. Nós chegávamos lá com a maior dificuldade, porque não havia, o nome já está dito, povoados, distritos distantes, não havia rodovia, não havia estrada, caminhos carroçais, os caminhões cheios de postes de concreto, porque não se pode usar poste de madeira no Brasil, usam-se nos Estados Unidos, na França e tal. Aqui tem que ser de concreto. E um poste de concreto custa 1,2 quilos, 1.200 quilos. É o quanto pesa um poste de concreto. E nós temos que levar esses postes para o interior. O fato é que nós pusemos energia com toda a dificuldade nos lares de 15 milhões de pessoas. Se nós tivéssemos que amarrar os fios uns nos outros, que foram usados na colocação do luz a todo, nós daremos uma volta em torno da Terra 37 vezes. 37 voltas em torno da Terra. Esses foram os fios elétricos que nós usamos no Luz para Todos. A ONU considerou esse programa o maior programa social do mundo, o Luz para Todos, que inseriu, agregou uma parcela considerável da população brasileira da modernidade. Os sujeito passaram a ver televisão, passaram a ter geladeira em casa que não tinham. Os alimentos se perdiam porque não havia refrigeração, liquidificador, enfim, tudo. Passaram a ver o futebol que não viam, as novelas, as novelas. Nós fizemos algumas pesquisas e observamos uma coisa curiosa. Os brasileiros que receberam a energia elétrica em casa, que não possuía esse benefício, compraram mais televisões do que geladeiras. Olha. É uma coisa impressionante. Depois, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, me nomeou consultor da ONU naquele período, com a intenção dele de instalar o Luz para Todos, um programa semelhante, na África e nos países mais pobres da América do Sul. Foi um grande sucesso. E quando o senador e ministro fala da televisão, a televisão é a inserção do cidadão no mundo da informação. A luz, a lâmpada, também é a chance de estudar, porque sem luz não dá para estudar. A geladeira, como ele falou com toda a propriedade, é a chance de sobreviver. Então, isso foi oferecido gratuitamente, acho que talvez, a melhor condecoração que o senhor recebeu ao longo da sua vida pública, que é a condecoração de levar cidadania, né, senador? Não tenho dúvida que eu me sinto assim. Eu acho que foi isso mesmo. Com os estímulos do Lula, o Lula sempre perguntava ao presidente da República como é que eu luxo a todos. Eu penso que foi a mina dos olhos dele, foi esse programa. Embora tenha o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, são programas muito intensos, mas esse caiu profundamente no coração dele. E
pequenas fábricas surgiram, fábricas de caldo de cana, de madeira, disso, daquilo, com luxo a tudo. Chega às fazendas, que hoje são extremamente produtivas, se beneficiaram da legislação graças à passagem dos fios do luxo a tudo. Foi um benefício generalizado ao povo brasileiro. O senhor também teve uma passagem longa e profícua no Senado por 32 anos. E o senhor teve que resolver uma crise institucional no Senado muito interessante que o levou à presidência interina, em que o senhor foi um pacificador. A gente falou de vários pacificadores aqui ao longo dessa conversa, mas às vezes certos períodos, mesmo que curtos, passam ou acabam sendo esquecidos porque a nossa memória nacional é muito curta. Foi aquele período da substituição do presidente do Senado, Jader Barbalho, se não me falha a memória, pelo presidente Tebet, Rames Tebet, em que havia uma crise entre dois grandes senadores de porte, Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalho, e que o senhor trilhou aquela crise com maestria. Conta um pouquinho dessa também para a gente. Esses dois senadores eram, naquele momento, os maiores líderes do Senado. Antônio Carlos Magalhães, que foi, no período anterior também, presidente do Senado, e foi um excelente presidente, um grande líder político no Brasil, na Bahia, no Brasil. E o Jader, que tinha sido governador, foi um senador de longo curso também. Hoje, continua senador, se reelegeu senador. Mas naquele período houve um conflito entre os dois. E começaram a brigar publicamente. E o que é curioso, os dois me procuraram, me pediam ajuda para pacificá-los. Eu conversava com um, conversava com o outro, e no dia seguinte estavam os dois brigando do mesmo modo. Esse dissídio político entre os dois chegou a um ponto em que os dois perderam o mandato. Eu era vice-presidente do Senado e o Jader Barbalho, o presidente. Muito amigo meu, nós trabalhávamos juntos o tempo todo, assim como o Antônio Carlos Magalhães. Mas ele teve que deixar o mandato, assim como o Antônio Carlos Magalhães. E o Congresso, nesse período, estava convulsionado, o Senado, absolutamente convulsionado, se dividindo entre um e outro e já entrando na briga, o que não ajudava em nada a instituição republicana, em nada. Eu, então, tive que assumir a presidência do Senado e do Congresso e lutar para a pacificação do Senado, o que nós, graças a Deus, conseguimos. E, em seguida, eu passei a presidência ao senador Rames de Mato Grosso, que fez uma boa gestão. E Rames Tebet, que é um dos responsáveis pelo Fundo Constitucional do DF, pela sua agilidade, um saudoso Rames Tebet. Senador, quando vai ser o lançamento do livro? Como está programado? Como eu falo muito sobre o Congresso Nacional deste livro, a presença do Congresso, os benefícios do Senado, da Câmara, ao regime democrático, ao regime das liberdades. Eu gostaria de lançar um livro no Senado. Vou pedir ao presidente do Senado que me ceda uma sala, isso é normal, talvez, na biblioteca do Senado, para fazer o lançamento. O que deve ocorrer ainda no começo de julho, é a minha intenção. Já marca na sua agenda. Eu tive o privilégio de ler, o senador vai autografar o livro para a redação do GPS e você vai conferir nas nossas redes. Saborosíssimo, divertido, sério e necessário. Se o Brasil precisa refletir, ele precisa conhecer o passado. E quando ele conhece o passado, ele constrói um novo futuro.
Ministro, senador, governador, deputado, grande homem da vida pública brasileira, nós do GPS Brasília estamos encantados em conversar com o senhor. Os leitores e os internautas que acompanham nas redes sociais, no YouTube, vão ficar também muito deliciados com essa conversa e principalmente com o livro. Já fiquem atentos porque é uma dica de ouro. Vocês vão gostar. Senador, muito obrigado pelas suas palavras, por nos receber na sua casa e principalmente por trazer memórias tão importantes para a gente, para que a gente nunca esqueça. Eu quero dizer a você, Jorge, é o GPS, e cumprimentando a todos os colaboradores, desejo que prossiga fazendo o bem, como fazem ao povo brasileiro. Dando obrigado ao senador, governador, ministro, deputado federal Edson Lobão, a gente encerra esse GPS Entrevista por aqui, prometendo voltar com outras grandes figuras importantes para a nossa história em uma breve edição. Até lá.